Olá, boa tarde. Vacinas para combater a dengue começam a ser aplicadas na Grande Florianópolis. Cidasc libera cultivo de ostras e mariscos em mais regiões do estado após a maré vermelha. Últimos dias para a transferência do título de eleitor. Fique ligado e não deixe para a última hora. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora ao vivo no nosso SC Acontece. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa o SC Acontece de hoje falando de dengue. A vacinação contra a doença já começou na Grande Florianópolis para crianças entre 10 e 14 anos. Veja na reportagem. O Bernardo, de 10 anos, esteve no postinho logo cedo para uma consulta com o dentista. Anestesiado, o garotinho não conseguia falar muito bem, mas acompanhado da mãe, aproveitou para receber a primeira dose da vacina contra a dengue. A gente fica muito preocupado, né? Ainda mais que ele é uma criança. Então, assim que eu soube ontem, na verdade, quando eu vim trazer ele na escola, eu já vim aqui me informar e hoje de manhã eu já vim bem cedinho para ser uma das primeiras e a gente não correr o risco de ficar sem, né? 4.150 doses foram destinadas para Palhoça, que iniciou hoje a imunização. Qualquer uma das 22 unidades de saúde do município estão aplicando as doses. O município de Palhoça, em todas as unidades de saúde e, claro, né, em todos os bairros com essa proximidade da população, para que a gente realmente tenha o acesso da população para essa vacina, e na faixa etária de 10 a 14 anos. Nesta semana, 19 municípios da Grande Florianópolis já receberam o imunizante. E em breve, outras cidades da região também estarão com a vacina para ser disponibilizada. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos são o público-alvo. E a estimativa é de que 90% deste público seja vacinado. Essa faixa etária, né, encaminhada pelo Ministério da Saúde, nos informa, né, de que há um agravo, né, que pode haver um agravo maior e por isso essa primeira faixa de escolha do Ministério. Então, de 10 a 14 anos, né, para que seja realizada a vacina contra a dengue. Palhoça faz parte dos municípios da Grande Florianópolis, escolhidos pelo Ministério da Saúde para a aplicação da campanha de vacina contra a dengue. Até o momento, a região recebeu 21.665 doses que foram distribuídas e muitas já começaram a ser aplicadas. Na capital, pelo menos 135 crianças já receberam a primeira dose. Em São José, o primeiro dia de campanha teve 263 doses aplicadas. Na região norte, a vacinação começou em 24 de fevereiro e até segunda-feira, mais de 19 mil doses já tinham sido aplicadas. Joinville, por exemplo, aplicou 10.534 vacinas. Em Jaraguá do Sul, pelo menos 2.673 doses já foram aplicadas. Muito bem, e no estado, a curva de casos segue em alta. Já são 62 mortes confirmadas e esse número pode ainda aumentar. Tem pelo menos 24 óbitos sendo investigados. São mais de 36 mil casos confirmados e mais de 118 mil casos prováveis que aguardam resultados dos exames. Os números mostram que os aumentos eles chegam a quase 190% em relação ao mesmo período do ano passado. E lógico, a maneira de prevenir é simples, é evitar que o mosquito se prolifere. Então, a gente recomenda, né, para não deixar água parada. Mudando de assunto, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes revela que 22% dos restaurantes de Santa Catarina operam no prejuízo. O setor enfrenta dificuldades devido à inflação e às dívidas acumuladas. Guilherme tem 4 restaurantes de culinária japonesa. Em uma das lojas, localizada no centro de Florianópolis, os últimos meses têm sido de queda no movimento. Referente ao ano passado para cá, a gente teve alguns problemas de novembro e dezembro, onde realmente teve uma queda, mas a gente está ainda em equilíbrio, né? Só que outras empresas das quais eu represento, que são as outras lojas do Noá que eu representava, essas realmente elas tiveram ainda algumas dívidas referente à pandemia, né? Que teve alguns empréstimos e tudo mais, mas também estão se equiparando, né?
Pelo menos 22% dos bares e restaurantes de Santa Catarina fecharam o mês de março com as contas no vermelho. Apesar disso, houve uma melhora na comparação com fevereiro. O levantamento foi realizado pela associação que representa o setor. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente teve uma redução em 12 pontos percentuais de melhora no movimento dos bares e restaurantes, o que está dando aí, mostrando que acho que por ser um estado mais turístico, principalmente aqui a região do litoral, a gente conseguiu ter uma melhora aí, né, no desenvolvimento dos restaurantes, né, um movimento um pouco melhor. Até o comércio da Lagoa da Conceição foi bastante impactado, mesmo com esta vista para uma das regiões mais belas da ilha de Santa Catarina. Antes, as mesas dos bares e restaurantes ficavam lotadas, mas agora é possível perceber que o movimento caiu bastante. Os comerciantes da região enfrentam dificuldades para manter o negócio. Claudineia e o marido administram um restaurante da família e ela admite, a temporada ficou abaixo do esperado. Para a gente observou que caiu bastante. O nosso movimento foi um movimento assim que decaiu bastante para a gente. Em relação ao verão passado, esse ano foi um movimento baixo. Dentre os principais fatores que contribuíram para o endividamento do setor estão queda nas vendas do mês, com 79%, redução do número de clientes, com 68%, e dívidas com empréstimos bancários, com 47%. Mesmo com a crise enfrentada pelo setor, a expectativa é por dias melhores. A gente quer acreditar e está apostando que esse movimento vai ser um movimento positivo também, que vai refletir na área de restaurantes, tanto na questão fixa quanto da galera do delivery. A Cidasc decidiu manter suspenso o cultivo de ostras e mexilhões apenas em Bombinhas, Governador Celso Ramos e no Sambaqui, na capital. Todos os outros pontos que estavam interditados para o cultivo de ostras foram liberados na última sexta-feira. No caso dos mexilhões, permanece a interdição para a Fazenda da Armação, em Governador Celso Ramos, e Sambaqui, aqui na capital. Nestes locais, o nível de ácido ocadaico ainda está acima do limite previsto em lei. As análises semanais continuam. Intervalo rapidinho aqui no Esse Acontece e na volta a gente fala sobre um importante prazo para as eleições. Não saia daí. SC Acontece. Oferecimento. O governo de Santa Catarina entregou o balanço geral do último ano para o Tribunal de Contas Estadual. As contas do governo catarinense em 2023 ficaram acima do previsto pela lei orçamentária anual. No total, foram gastos 45 bilhões e 700 milhões ao longo do ano, 1,5 milhão a mais do que foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O governo arrecadou um total de 63 bilhões de reais em 2023, 2,9% a mais do previsto pela lei orçamentária. As exportações caíram 3,31%, assim como as importações, que recuaram 0,75%. A balança comercial do Estado segue em déficit acima dos 17 milhões de reais. Os principais investimentos de 2023 foram na infraestrutura e na saúde catarinense. Com o programa Estrada Boa, foram investidos 331 milhões de reais na implantação, restauração e revitalização das rodovias do Estado. No processo de zerar a fila de espera para cirurgias eletivas, foram feitos mais de 124 mil procedimentos em pacientes internados na rede pública de saúde. A gente tem um grande compromisso com a população de Santa Catarina de fazer bem feito, fazer ligeiro e fazer o que ninguém fez, para dar transparência centavo por centavo do que o governo de Santa Catarina tem aplicado o dinheiro, de que forma, como, e que sempre se resulte em benefício à sociedade. O documento foi entregue ao Tribunal de Contas do Estado 60 dias após a abertura dos trabalhos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, como previsto pela legislação. Agora o TCE tem mais 60 dias para analisar os dados e encaminhar aos deputados. Nós fazemos o controle externo e o cidadão faz o controle social. E isso assegura ao nosso cidadão a interação e a ligação necessária e imprescindível.
Olha, 2024 é ano de eleições. Os eleitores têm até o dia 8 de maio para regularizar a situação eleitoral. A Thaisa Kiziel está ao vivo, chegando com mais informações para a gente. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde, Grazi. Muito boa tarde também para você que nos acompanha. Olha, o estado de Santa Catarina tem mais de 5.500.000 eleitores aptos para votar. Só que é preciso que estes eleitores fiquem atentos ao prazo para regularizar toda a situação eleitoral. Esse é o dia que você acabou de citar, dia 8 de maio é o prazo final para quem deseja ainda transferir o domicílio eleitoral ou até mesmo atualizar os dados cadastrais e para quem ainda precisa fazer o título eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral orienta que essas pessoas procurem, então, os cartórios eleitorais mais próximos das suas cidades para que, na sequência, possa deixar tudo certinho para que lá em outubro, no dia 6, possam ir às urnas e votar com tranquilidade. Vale lembrar também que Santa Catarina pode ter o segundo turno para pelo menos 3 cidades aqui do estado. A capital, Florianópolis, Blumenau e também Joinville. Todas elas com mais de 200.000 eleitores aptos para estarem indo às urnas para o segundo turno. Mas o primeiro turno das eleições, então, para o dia 6 de outubro, vale que os eleitores deixem tudo regularizado para irem, então, na sequência, realizar a votação. Grazi. Muito bem, obrigada, Thaisa. Anota aí, então, hein? Dia 8 de maio é o prazo máximo para você regularizar. Vamos falar de tecnologia? A Câmara Municipal de São José aprovou o projeto de lei que cria um programa de incentivo a startups. Uma forma de fomentar a economia no município com a formação de novos empreendedores. A ideia é reduzir burocracias para acelerar os processos na criação de novas startups. O presidente da Câmara, vereador Matson Sé, que propôs o projeto, explica melhor. Esse projeto tem o objetivo de uma inovação tecnológica no nosso município, criar um potencial transformador das startups do nosso município, criar mecanismos de incentivo para que essas empresas possam se expandir na nossa cidade. Então esse projeto está indo para a sanção do prefeito Orvino. O prefeito Orvino deve sancionar, sua Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia deve criar um regulamento específico para que a gente possa expandir o crescimento dessa área e atrair novos talentos. Então, investimentos e ideias brilhantes possam impulsionar nossa economia, a qualidade de vida dos nossos cidadãos. Muito bem, uma iniciativa muito importante. Agora é só esperar, então, o prefeito sancionar essa lei para começar a valer. O SC Acontece de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a gente tem o nosso portal tvbv.com.br para você ficar bem informado. E, claro, amanhã ao 12h45 a gente está de volta e esperando por você com mais informações. Até lá!